Muito bem, Bitcoin é moedinha da praia, tá? Nós temos aqui uma cabeça de pica aqui. Essa cabeça de pica é esse triângulo simétrico, né? Geralmente o mercado liquida de um lado, vem depois liquida do outro. Então, a maior probabilidade agora é ele tentar vir liquidar acima dessa região. Essa região aqui também oferece grande resistência, tá bom? Então, nós temos que esperar mais algumas horas para ver a definição desse mercado. Se ele vir subindo acima de 105 mil dólares, ele vai querer vir na direção de 108 mil e vir liquidar os apostadores de baixa desse mercado insalubre. A média 14 semanal ela ainda está apontada para cima. Então, a média 14 semanal está ainda apontada para cima, com o Bitcoin em canal lateral, arame farpado ainda, sem uma definição clara da tendência que ele quer retomar. Aparentemente, tendência de alta. Então, ele está tentando fazer um pivô, apoiado no topo anterior, para tentar continuar subindo. Mas nada impede que amanhã o preço venha e caia aqui. Então, a gente está numa relação de 50%, sendo que como estamos em arame farpado, aqui é uma região vendedora e aqui é uma região compradora, tá? Então, comprar aqui é um risco muito grande, eu não compraria. Como eu estou comprado em BTC desde aqui atrás, eu apenas fico segurando e vendo e acompanhando diariamente para ver se o mercado faz alguma reversão. Como eu fiz as maiores partes das compras aqui no ano passado, eu não estou muito preocupado, por exemplo, se aqui é um bom ponto de compra ou não. O que eu diria é o seguinte, quem comprar aqui está assumindo um risco muito grande de estar comprando próximo de um topo. E se o preço realmente bater resistência nos 105 mil dólares e terminar o semanal abaixo desses 5 mil dólares, ele vai amargar uma queda, tá? E por que eu estou falando tanto da possibilidade de um risco de baixa? Por que eu estou falando de um risco de baixa? É porque eu quero que a tendência de alta termine aqui, que caia, que a gente se foda e perca e devolva todo o nosso lucro que a gente teve no ano passado? Lógico que não. O que eu estou falando é que, à medida que ele vai tocando aqui e aqui ele teve mais toques, a região de maior negociação, a região onde tem mais interesse para o mercado ser manipulado no futuro é aqui, é abaixo desse ponto. Aqui nós temos menos toques do que aqui. Então, sabendo que é um arame farpado, geralmente o final das contas dá o canto da sereia, o mercado vem e lasca todo mundo depois. Então, por isso que é o meu receio, a minha preocupação daquela barra isolada que eu venho falando nessas últimas semanas, tá? Nós estamos com essa barra isolada sendo o principal fator de perigo e de risco para uma queda. Por quê? Porque se tu olhar aqui, a tendência é de alta ainda. A média está apontada para cima. A média de 8 no mensal também está apontada para cima. Então, a cada 8 meses, em média, o preço do Bitcoin tende a se valorizar, pelo menos isso nos últimos 2 anos. Logicamente que podemos sim ver o preço voltar e recuar para uma região onde une esses fundos, né? Por exemplo, em bear market, eu acredito que bear market vai ser quando a gente perder essa linha de tendência de alta, coisa que ainda não aconteceu. Então, a gente não está próximo de um bear market, mas estamos próximos da possibilidade de uma correção mensal. E essa correção mensal pode trazer ali praticamente 8 semanas de correção. Então, agora ele vai testar esse topo anterior, é aquilo que eu comentei. Se ele ficar aqui em cima, show de bola, vai manter alta e se ele manter acima dos 108 mil dólares, tudo bem, o mercado vai continuar subindo. Se ele só bater 108 mil e voltar a cair abaixo de 102 mil dólares, ele vai trazer bastante queda. Se ele ultrapassar 108 mil e voltar abaixo de 108 mil, também é a mesma coisa. Então, a gente não pode cair na armadilha que é o curto prazo. O curto prazo, ele realmente tem chances de entregar mais alta, só que tem que tomar cuidado com a barra que surgir aqui, porque se essa for uma falsa barra de alta, ou seja, o canto da sereia, ele vai querer depois vir buscar aqui abaixo, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de movimentação, porque aqui tem um risco de bull trap, tá? Tem o risco de continuação de alta? Tem, mas também tem risco de bull trap. Tendo risco de bull trap, eu fico de fora das altcoins, porque as altcoins derretem numa velocidade muito impressionante e elas não voltam atrás. Sendo que, se você pegar o mercado de cripto, são pouquíssimos tokens que estão em tendência de alta, ainda continuam em tendência de alta. A maioria já está em tendência de baixa.